Bom dia, queridos. Antes da nossa oração matinal, eu gostaria de repartir com vocês os versos 5 até o 8 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, onde lemos o seguinte: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Essas são palavras do próprio Senhor Jesus, ensinando os seus discípulos a praticarem a oração de forma devida. E aqui ele está dizendo que quando nós orarmos, nós não devemos ser como os hipócritas, como aqueles que representam um papel, mas querem tão somente mostrarem-se para os outros, mostrar que são religiosos, mostrar que são devotos, mostrar que têm fé, mas na verdade estão apenas representando, assim como no teatro grego, os artistas representavam os seus personagens usando uma máscara, segurando uma máscara, que era então considerado a hipocrisia. Isso se tornou um termo vulgar para falar a respeito daqueles que usam máscara na vida real, tentando se fazer passar por algo que não são. E aqui Jesus está falando que nós não devemos usar máscaras, sermos hipócritas, apenas para, de alguma forma, querer agradar homens e não agradar a Deus, sobretudo na prática de oração. Porque ele fala que esses já receberam a sua recompensa, porque já foram notados, já foram estimados pelos homens, e a oração não se trata de nada disso. Depois ele segue dizendo que quando nós orarmos, nós devemos de entrar no nosso quarto. E aqui não é uma referência ao quarto da casa, mas aqui é o quarto da oração, aquele lugar da intimidade com Deus. É um lugar só nosso com Deus. E quando nós fazemos isso, nós então entramos nessa sintonia fina com Deus. E esse quarto pode ser o seu carro enquanto você está dirigindo, pode ser mesmo quando você está cozinhando, a sua cozinha ali, ou quando você está caminhando, não importa. O quarto é uma referência ao momento da intimidade com Deus. E mais, Jesus está falando que o Pai que vê em secreto nos recompensará. Interessante, ele não diz que é o Pai que te ouve em secreto, ele diz que é o Pai que vê. Deus é um Deus que não apenas ouve orações, mas ele vê os corações. E ele sabe quando nós nos aproximamos dele com o coração inteiro. Lembram do que eu tenho falado para vocês nos últimos dias? Como crianças, como infantes, como pessoas que não estão cheias de amarras, cheias de questões que realmente nos separam de Deus. Pelo contrário, peito aberto, coração derramado diante de Deus. E aí ele segue dizendo: tu, quando orares, não use de vãs repetições como fazem os gentios, porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Aqui Jesus está fazendo uma referência àqueles que pensam que, por muito repetir as suas falas diante de Deus, pedir novamente, insistir, vão ganhar Deus no cansaço. Como se Deus tivesse que ser convencido de alguma coisa e fosse um ser tão distante, insensível, que só quando estivesse tão incomodado conosco que iria nos atender. Ele diz, não é assim. Ele termina dizendo: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Nós somos esses filhos amados. Por isso nós devemos nos achegar, assim como os filhos se achegam aos pais, em intimidade, olhando para Deus por esse
prisma, né, de que Ele de fato é o nosso Pai. Apesar de ser o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, um Deus Santo, Ele é o nosso Pai, o nosso Paizinho. E Ele sabe da nossa necessidade e Ele está atento a elas antes mesmo da gente lhe pedir qualquer coisa. Assim como os pais fazem com os filhos. Estou falando para vocês que são pais e avós e que têm experimentado isso na prática, esse relacionamento, né, de pai e filho, e sabem como é que é. Muitas vezes nós estamos tão atentos à necessidade dos nossos filhos que nós nos antecipamos a eles, porque é assim que pais e mães amorosos agem para com seus filhos. Deus é esse nosso Deus e Pai. Nos acheguemos a eles com coração de criança, com coração puro, verdadeiro, sem misuras, sem protocolos. Vamos orar ao Senhor na intimidade do nosso ser, na certeza de que nós estamos falando com o nosso Pai, com o nosso Paizinho. Vamos fazer isso agora mais uma vez? Ore juntamente comigo. Pai querido, Deus amado, nós queremos te louvar uma vez mais pelas verdades contidas na tua palavra, porque o Senhor nos ensina de fato o que o Senhor quer de nós, a intimidade que o Senhor requer de nós. O Senhor não quer que nós te vejamos como um Deus distante, um Deus assentado num alto e sublime trono, como de fato tu estás, um Deus que anda patrulhando a nossa vida, como se estivesse nos cercando para que a gente estivesse apontando o nosso erro, porque isso não é o caso, mas o Senhor quer que a gente te enxergue como de fato o Senhor é, como um Pai amoroso, que ainda que esteja sentado no alto e sublime trono, se inclina até nós por amor e vem até nós e nos toca de uma maneira muito especial. Também, ainda que veja os nossos erros, não está preocupado em apontá-los para nos ferir, mas tão somente para que nós possamos ser ajudados, assim como o pai faz com seus filhos, corrige os filhos em amor para levá-los para o caminho reto. Senhor, que nós possamos buscar essa intimidade da oração, na certeza que nós não precisamos te vencer no cansaço, pedir 1000 vezes as mesmas coisas, como se tivéssemos que, pela insistência, receber o que necessitamos, mas que possamos chegar no nosso quarto, no quarto da oração, da intimidade, na certeza de que estamos nos apresentando diante do Pai, do nosso Paizinho amoroso, que se importa conosco e que conhece a nossa necessidade até mesmo antes que nós lhe peçamos qualquer coisa, porque assim é. Se nós, como pais e mães, temos essa percepção da necessidade dos nossos filhos e muitas vezes nos antecipamos, quanto mais o Senhor, que tudo vê. O Senhor que não apenas ouve orações, mas o Senhor que vê os corações, que nos conhece até melhor do que nós próprios nos conhecemos. Que possamos fazer isso sempre. Entrar na comunhão contigo, entendendo essas verdades e descansando nessa realidade. Que seja assim, Senhor Deus, e que possamos a cada dia aprender a estar mais perto do Senhor, sem reservas, sem qualquer tipo de senão, mas que possamos nos derramar plenamente na Tua presença e que isso seja algo tremendo a ser experimentado por cada um de nós desse grupo aqui. É a oração que fazemos a Ti, no Teu nome precioso, nome que se eleva acima de todo nome, o nome do nosso Paizinho, nosso amado Pai Celestial, ao qual seja honra e glória e louvor hoje e para todo sempre. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira, fiquem na paz do Senhor e vamos entrar no nosso quarto secreto da oração para derramar as nossas vidas diante do Pai. Fiquem com Deus.